Tá, manos, vamos lá. A gente tem alguns minutos. Nós vamos ter esse módulo sobre revelação. Nós vamos ter a segunda parte dele no próximo, daqui a 15 dias, onde a gente vai desenvolver um pouco mais inspiração, clareza, inerrância e os aspectos da Bíblia, tá? Aí a gente encerra o módulo da revelação e vai partir para o módulo dos atributos de Deus e da pessoa de Deus, certo? Então vamos lá. E a gente acabou de descobrir, que coisa interessante, que dá para trocar por aqui. Ó, gente, que coisa, não me avisaram, agora estou com... O poder está em minhas mãos. Bem, já que Deus se revelou, e nós podemos conhecê-lo porque Ele se revelou, a pergunta é, como Deus se revelou? Eu trouxe esse quadro para vocês, que vai mostrar exatamente os dois aspectos da revelação de Deus. No quadro vermelho, nós temos o que a gente chama de revelação geral. Nos quadros azuis, nós temos o que nós chamamos de revelação especial. Os que estão em cima estão porque a gente os considera superior aos que estão embaixo. Então qual é o ponto aqui? Como Deus se revela? Ele se revela de duas maneiras. De uma forma mais geral e de uma forma especial e particular. Quando a gente fala de revelação geral, nós estamos falando da revelação que Deus dá. Por que ela é geral? Ela é dada a todas as pessoas, ela é dada em todos os momentos. Desde que o ser humano nasce nesse mundo, vem a esse planeta, criado por Deus, ele está diante da revelação de Deus. Não há um instante em que essa revelação não seja feita, e não há um lugar aonde ela não chegue. Querem ver isso? Salmo 19, versos de 1 a 6. Salmo 19, versos de 1 a 6. Esse salmo é tão rico que quando eu leio ele, Salmo 19, eu tenho vontade de pregar nele, mas ainda não tive coragem. Tão rico. Ele é um salmo em dois tempos. O salmo que fala da revelação geral e o salmo que fala da revelação especial. Você vai ver como ele fala das duas revelações aqui, olha aí. Verso 1, nós temos o que a gente chama de paralelismo, em que a primeira frase fala uma verdade e a segunda repete com outras palavras. Veja lá, os céus proclamam a glória de Deus e anuncia as obras de suas mãos. Então olha só, céus, firmamento, proclama, anuncia, glória, obras. Então a gente pode perceber que a glória de Deus é vista nas obras das suas, ou no que Ele faz. Deus revela a sua glória nas coisas que Ele faz. Verso 2, então ele vai dizendo, essa revelação de Deus geral, ela é feita constantemente. Olha só, um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, dia após dia, noite após noite, essa revelação continua. Mais ainda, é uma revelação sem linguagem, sem palavras. É dada pela criação, não há linguagem nem há palavras. Delas não se ouve nenhum som. Que poesia bonita. Mas olha o verso 4. E, no entanto, por toda a terra se ouve a sua voz. Então, é uma revelação dada o tempo todo. Um dia, outro dia, uma noite, outra noite. E em todos os lugares, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins da terra. É o paralelismo. A segunda parte repete a verdade da primeira. Por toda a terra se ouve a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. E aí ele dá um exemplo disso. Uma imagem. Ele diz, o sol pôs uma tenda para o sol. E agora ele usa o sol, a imagem de um noivo. Na celebração de casamento judaica, o noivo saía do seu aposento, ia até a sua noiva, tomava ela do aposento dos pais, levava ela em direção ao seu aposento e então ela era sua esposa. Lembra quando o filho Isaac, quando Rebeca está chegando, aí dizem, eis o meu senhor, aí ela cobre o rosto com véu,
né? Lembra? Ela se preparou, se ataviou, estava toda vestida, preparada para o casamento, botou até um brinco no nariz. Você pode ler lá que ela botou um brinco no nariz e foi. Quando ela viu o que Isaac fez, Isaac foi lá onde ela, pegou ela e levou para a tenda da mãe dele, que agora era dele. O que era aquilo? Cerimônia de casamento. Casou, é a esposa dele, pronto, acabou. O salmista pega essa imagem e usa aqui. O sol é um noivo. E ele sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E aí ele diz, ele principia de uma extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada refoge o seu calor. Ele reafirma a verdade de que a revelação geral é para todos, em todos os lugares e em todos os momentos. O sol é um exemplo dessa manifestação da glória de Deus. Ele vai e nada foge do calor da iluminação do sol. O salmista está dizendo, vocês querem ver como Deus fala? Olha para os céus, olha para a criação. Em todos os lugares, todo mundo olha e vê a glória de Deus. O que fazem com isso? Infelizmente, não o adoram. Mas o verso 7, parece que... E o salmista não tem nenhum preparo aí, né? Ele não te prepara para o que ele vai dizer depois. Ele simplesmente diz, nada refoge o seu calor. Aí olha o que diz o verso 7. A lei do Senhor é perfeita, completa e restaurável. Mas agora ele fala de outra coisa. Ele fala agora da palavra de Deus. Fala da lei de Deus. Então esse salmo mostra os dois modos como Deus se revela. Percebe que o que é dito sobre a palavra, dos versos 7 em diante, não é dito sobre a criação. A criação revela a glória de Deus. Mas somente a palavra restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, é justa, perfeita, deve ser mais desejado do que o ouro, é admoesta e exorta as pessoas, abre a mente para discernir os próprios pecados. A palavra de Deus, descrita do verso 7 até o final, até o verso 14, fazem o que a criação não faz. Fazem o que a criação não faz. A gente vai ver isso no próximo, daqui a 2 sábados. Mas essa é a ideia. Revelação geral, revelação especial. Então Deus se revela de que modo? Na geral, né? A revelação geral é a revelação que Deus dá a todos os indivíduos. Mas ele se manifesta a todos os homens. O mundo inteiro é a audiência de Deus. E essa revelação é encontrada tanto na criação externa quanto na experiência humana interna. Romanos 1, 19 a 20. Vamos lá, de novo, Romanos 1, 19 a 20. Romanos 1, 19 a 20. Vai usar que eu vou me atrapalhar. Vamos lá. O que diz aí? Porquanto... Alguém, por favor, tem a versão corrigida fiel aí? Marcos não trouxe sua corrigida fiel hoje, né, Marcos? Então vamos lá, leia o 19. Essa é a século 21. Lê para mim aí, Romanos 1, 19. Tem uma diferença, gente. Na nossa versão, na atualizada, está entre eles. Na corrigida fiel está diferente. E ela traduz corretamente. Vamos lá. 1, 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Entre eles. Também não é essa a tradução. Vamos lá. Alguém tem? 19. Neles. Não é assim que está aí a tradução? Neles. Neles. A preposição no grego é a preposição locativa. Em. Imagina assim, tem um círculo. Dentro desse círculo é essa preposição. Quando a gente fala em Cristo, né? Dentro de Cristo, unido a Cristo, ele está dizendo neles se manifesta. Dentro deles, neles. Né? Em inglês é assim, né? Neles. Ele não está falando entre eles, no nosso meio. Ele está falando dentro de nós. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que se pode conhecer, Deus se manifestou dentro de nós. Dentro de nós, em nós. É uma preposição que fala sobre isso. Se você olhar o capítulo 2 de Romanos,
Romanos 2. O apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios, os não-judeus, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Os quais mostram o quê? A norma da lei escrita em seu coração. Vamos pensar aqui. Os que nunca ouviram a Bíblia, nunca ouviram a expressão não matarás. Certo? Mas as suas consciências os acusam quando eles matam alguém. Por quê? Por causa da lei gravada na consciência. É o que nós chamamos, e voltando lá, um pouquinho na revelação geral, lá na imagem, no quadro. Volta lá, mano. Quadro. Isso, vamos voltar. Aí. Moral. Revelação geral está em moral ou consciência. Os aspectos morais da criação, dos seres humanos, não importa de que povo são, e a sua consciência que os acusa desde criancinha, desde pequenininho, mostra que há uma lei gravada em suas mentes. É isso que Paulo está dizendo. Neles foi manifestado. Todo ser humano tem sim, dentro da sua mente, do seu coração, uma consciência do certo e do errado. Desde pequenininho, seu filho sabe o que é errado e ainda assim faz. E qualquer povo tem isso. Então, neles tem a ver exatamente com isso. A revelação, ela é encontrada na criação externa, ou seja, no mundo ao nosso redor, como o Salmo 19 diz, mas também na experiência humana interna, no seu coração. Na consciência do que é certo e errado. Santo Agostinho dizia: o homem possui senso de divindade e semente da religião. Calvino diz isso a mesma coisa lá nas Institutas, e esse é o fato. A partir da Escritura a gente aprende isso. O homem sabe que existe um ser superior e o homem tem um desejo e uma inclinação para adorar o que é superior. Então isso é um aspecto da revelação de Deus, revelação geral. Deus também se revela na história. Os fatos históricos podem parecer desconexos para nós, mas Deus está agindo. Por exemplo, a chamada de Abraão da terra de Ur dos Caldeus para formar o povo de Israel, os judeus, para vir o Senhor Jesus Cristo. Deus governa a história, então a história também revela, mas são revelações não são perfeitas. Então, avançando lá, o que a revelação é? A revelação mostra os atributos de Deus. Romanos 19, novamente, 1,19, diz o quê? Verso 20. O que se conhece pela criação? Percebe? Você pode conhecer. A criação, a revelação geral, revela os atributos invisíveis de Deus. O poder de Deus, como diz o verso 20. E a sua divindade, ou seja, a criação mostra que existe um ser que não faz parte dela. É isso que quer dizer a divindade. Há um Deus que não pertence à criação, que a criou, e através dela você vê atributos invisíveis, como sabedoria, poder, né? De algum modo justiça. Tudo isso você vê olhando para a criação. Está lá, os atributos. Ou vocês não ficam impressionados quando começam a estudar sobre a criação? Sobre, por exemplo, o corpo humano, os médicos aqui. A complexidade do corpo humano. E o bom funcionamento ordeiro de todas as partes para o bem-estar. Uma única diferença, pequena que seja, no organismo causa transtornos terríveis. Ou aqueles que gostam de estudar as leis matemáticas. Olha a exatidão das coisas ao seu redor. As leis funcionam perfeitamente. Ou então olhe para a beleza do espaço.
as estrelas, as órbitas, o nosso planeta que está exatamente no lugar certo, do modo certo, no tamanho certo para que tenha vida. Uma pequena diferença na forma como o nosso planeta foi criado, nós não existiríamos. Então, quando você olha para essas coisas, o que você vê? Os atributos invisíveis de Deus. Revelação geral. Todas as pessoas têm algum conhecimento de Deus, então, a partir da revelação geral. É isso que Romanos está dizendo. Todos têm. Não é assim que diz Romanos? Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus. O Paulo está dizendo, os homens conhecem a Deus pela revelação geral. Têm conhecimento de Deus. Então eles sabem que existe um Deus. Tem algum conhecimento do caráter de Deus. Sabedoria, poder. Tem algum conhecimento dos padrões morais de Deus. Lembra? A consciência é o meio da revelação geral. Então tem a ideia de que existe um legislador, que existem leis, que existe o certo, que existe o errado e que há um senso de punição. Eu volto a dizer, irmãos, façam o estudo que vocês quiserem aí, pesquisem. Todas as religiões que vocês puderem. Há algum tipo de tentativa de aplacar a ira da divindade em praticamente todas as religiões, ou uma tentativa de evolução do ser humano para um estado de perfeição que ele não possui. Sempre tem. Por exemplo, reencarnação, né? A ideia de tentar evoluir, sendo uma vida melhor. Mas é uma coisa, sabe que está errado, sabe que não está bem e precisa chegar a um estágio de coisa boa, ou de estado de bondade, de perfeição. Todas têm. Por quê? Porque a consciência do ser humano sempre pesou. Esse é o ponto, né? Isso é interessante. Vocês já leram Crime e Castigo? Já leu, filho? O que o personagem tenta fazer? Lembra o que ele tenta fazer? Mata um desconhecido para provar que essa questão de culpa e tal tem a ver com questões apenas puramente sociais. Qual é o resultado da obra? É Crime e Castigo, né? Esse título, acho que é esse. No fim das contas, a consciência dele o acusa e o perturba o tempo inteiro. Ninguém sabe do crime, só ele, mas a consciência vai acusando, acusando, acusando. Bem, revelação geral faz isso. Além disso, o testemunho da consciência humana também fornece alguma evidência dos padrões morais de Deus para todos os seres humanos. Vimos isso em Romanos 2, 14 e 15. Isso significa que, da revelação geral, como nós já vimos, todas as pessoas têm o conhecimento de que Deus existe, algum conhecimento do seu caráter, algum conhecimento dos seus padrões morais. E isso resulta em uma consciência de culpa diante de Deus, pois as pessoas sabem instintivamente que não estão de acordo com as suas exigências morais. Assim, nas muitas falsas religiões que foram inventadas, as pessoas tentam aliviar seu sentimento de culpa. Mas a revelação geral não fornece o quê? Vamos lá, revelação geral, ela não fornece o quê? Não ensina sobre salvação. Tanto que Paulo diz em Romanos que os homens são indesculpáveis. Não tem culpa. É isso? Não. Eles têm culpa. Não há desculpa para eles diante de Deus. Eles não vão poder dizer, não, nunca ouvi falar de Jesus, não, você não pode me condenar porque eu não sabia de nada. A revelação geral é suficiente para condenar o ser humano. Mas ela não nos revela nada sobre salvação. Não nos revela os detalhes da obra de Deus na redenção. Você não olha para o céu e diz assim, puxa, que legal, olha aquela estrela. Puxa, que legal, que bonito. Olhando para essa estrela eu descubro que Jesus morreu por mim. Não acontece isso. A criação não revela nada sobre a obra da redenção. Também não nos revela o conhecimento pessoal de um Deus, pessoal de Deus como um Pai amoroso. Você olha para o céu e sabe, existe um Deus poderoso, criador, sábio. Você não olha para o céu e diz, olho para o céu e sei, Deus é meu Pai. Essa revelação geral não te dá esse conhecimento pessoal de Deus. Também não nos revela a pessoa e obra de Jesus. Você não vai conhecer a redenção em Cristo pela criação, não adianta. Mas torna os homens indesculpáveis. Ou seja, a revelação geral é suficiente para que o homem saiba que existe um Deus e que se volte para Ele para adorá-lo. Acontece que pelo pecado o homem não faz. Então o homem não tem desculpa. E isso responde uma pergunta que normalmente a gente faz. Algumas pessoas fazem. Pastor,
E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? O que vai acontecer com elas? Elas vão ficar condenadas, mas elas não tiveram chance de receber a palavra de Deus. E agora? O que Deus vai fazer? Resposta de Paulo aos Romanos: eles não têm. Aliás, a palavra lá, indesculpáveis, inexcusáveis, significa sem apologia, sem defesa. Eles não têm defesa. Porque o conhecimento que eles têm é suficiente, mas eles não se voltam para Deus. Então não tem defesa para eles. Estão indefensáveis. No dia do juízo, serão condenados pelos seus pecados. Mas condenados com base no conhecimento suficiente que tiveram, que a criação deu. Isso é importante para nós. A revelação geral deve nos mover a adorar a Deus por tudo que Ele criou. Nós precisamos, no entanto, de uma revelação especial que Deus providenciou em suas atividades históricas sobrenaturais na Bíblia e definitivamente em Jesus. Nós vamos agora para a revelação especial. Nós precisamos então de uma revelação especial. E Deus providenciou isso. Primeiro, em suas atividades históricas sobrenaturais. Não tinha Bíblia quando Deus chegou e falou com Noé. Tinha antes, o que tinha era a tradição oral. Deus falou com Adão e isso foi passado certamente adiante. Mas não tinha escritura. Então como é que Deus falou com Adão no jardim? Pessoalmente. Vocês veem que ele fala até com Caim pessoalmente em Gênesis, né? E aí ele vai e fala com Abraão diretamente. Intervém na vida de Abraão, leva ele para certo lugar, cuida dele, protege dele. Então você tem as atividades históricas sobrenaturais. Ele dá a Abraão um filho, mas ele é velho, idoso, bem idoso. Sua esposa também é idosa, mas se não bastasse isso ainda é estéril. E Deus dá um filho para eles. O filho casa com uma prima, mas ela também é estéril. Ele ora e ela tem gêmeos. E os gêmeos nascem, e um desses gêmeos, Deus constrói a história dele todinho. Então Deus vai agindo sobrenaturalmente. Forma a nação de Israel, leva para o Egito, tira do Egito, coloca na terra prometida, liberta dos inimigos, dá juízes, dá reis, envia profetas, faz milagres. Ou seja, Deus age na história do seu povo. É um modo de Deus revelar-se pessoalmente ao seu povo, nas suas ações e atividades sobrenaturais. Deus se revela na Bíblia, porque tudo isso que foi feito por Deus foi registrado. Nós lembra, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Você tem o Antigo Testamento, que são os registros dos atos poderosos de Deus, principalmente através de Israel, preparando o caminho para a vinda do seu Filho, que é a revelação final. Ele se revela definitivamente em Jesus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Essa revelação especial é importante por isso. Na Bíblia, nós temos os registros das atividades históricas sobrenaturais de Deus, e na Bíblia nós temos o conhecimento de Jesus. Então, o principal aqui é exatamente a Bíblia. Uma vez um pastor amigo meu, pastor Allen, estava em debate com um pastor da cidade, que eu não vou dizer o nome, né, um pastor, não vou dizer o nome para vocês, que ele é da congregacional. E ele estava debatendo, e esse pastor disse: não, para mim a revelação, a Bíblia é um livro que contém algumas coisas, mas para mim revelação é Jesus Cristo, porque ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Allen disse: interessante, que você só sabe disso porque a Bíblia registrou isso. Então, loucura, como é que você sabe de Jesus sem a Bíblia? Tirando a Escritura, onde a gente encontra mais referências a Jesus Cristo? Isso, ele vai falar sobre isso. Tanto o Antigo quanto o Novo dão testemunho dele. Então, a Bíblia é a revelação escrita de Deus. E esse é o ponto, a revelação especial é isso. E quando ele fala e manda registrar isso nas Escrituras, nós temos a revelação final. Deus se revela salvadoramente através de sua palavra, que é perfeita e infalível. Você pode conhecer alguma coisa de Deus na criação, mas salvadoramente só é possível conhecer Deus pela Bíblia. Não se pode conhecer salvadoramente fora da Bíblia. A Bíblia é a única revelação suficiente para o seu conhecimento que te leva à salvação. Fora disso, não tem como.
Não há como conhecer Deus de maneira salvadora sem a Escritura. Então, os seres humanos precisam dessa perspectiva divina e transcendente para quebrar suas limitações subjetivas, culturalmente limitadas. Através da palavra escrita de Deus, seu povo pode superar o erro, crescer na santificação, ministrar eficazmente aos outros e viver uma vida abundante, como Deus pretende. A revelação especial nos mostra o plano de Deus para a salvação de seu povo. Fala das suas promessas, das suas obras, da obra redentora na história de Israel, prefigurando a redenção de Jesus Cristo. Fala sobre a vinda de seu Filho, da sua obra, nos explica as implicações e nos convida a crer em seu Filho e viver para a sua glória. Essa verdade é ensinada na nossa confissão de fé. Na sua apostila, a confissão de fé, capítulo 1.1. Página 10. É isso? Isso, página 10. Página 10. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação, a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem bondade, sabedoria e poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Isto torna indispensável. Pensa aí, a confissão diz assim: isso torna indispensável a Escritura Sagrada. E veja a última frase aí. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então a Bíblia vem como revelação final e completa. E os modos anteriores que Deus usava para se revelar no Antigo Testamento, e até mesmo no ministério de Jesus dos apóstolos, cessam. Portanto, Deus se revela salvadoramente através de sua palavra, que é perfeita e infalível. Ela é a nossa regra absoluta do que cremos e como devemos viver. Então essa revelação, e a confissão diz isso, acabou, não há mais revelações, encerrou. E é o que a Bíblia mesmo ensina. Os modos que Deus usava para se revelar não são mais usados. Por quê? Porque você tem a Bíblia. Se há necessidade de novas revelações, é porque a Bíblia não é suficiente. E se ela não é suficiente, nós estamos pisando em algo inconstante, inseguro. Pastor, até para servir de base, para o nosso conhecimento mesmo, não é para debater, para orientar as pessoas sobre esse assunto aí. Como é que na Bíblia vou responder, vou ver que cessou a revelação? Quais são os canais especiais de revelação do Novo Testamento? Os canais especiais de revelação do Novo. Os apóstolos. Não é isso? A palavra do apóstolo é infalível, não devia ser questionada. Paulo diz aos Tessalonicenses: vocês receberam a minha pregação como de fato é, palavra de Deus. Paulo diz que a pregação dos apóstolos é palavra de Deus. Aí ele chega em Efésios e diz assim: a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que ele quer dizer? Ele está comparando a igreja a um prédio. E os apóstolos a um alicerce. Quantas vezes você coloca o alicerce numa construção? Uma, e na primeira vez, no início da construção. Então os apóstolos são dados no início. Ora, com o encerramento do ministério apostólico, a pergunta é: precisa de mais? Se os apóstolos já deram o fundamento, aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 4 eu acho, eu como fiel construtor, lanço o fundamento. E os demais constroem em cima. Se alguém colocar outro fundamento, Deus vai julgá-lo. Mas o fundamento que eu coloco é esse, Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: nós apóstolos somos os construtores que colocam o fundamento, que é Cristo. E todo mundo a partir de agora edifica sobre o que a gente colocou. Então, em outras palavras, eles estão dizendo: a obra apostólica é do fundamento da revelação. Com o encerramento da época apostólica, esse fundamento encerrou. Eles nos deram a revelação final e completa.
não precisamos, não só não precisamos, como não existem mais apóstolos, e nós não precisamos porque tudo já foi dado. Então Efésios 2:20, de fato, explica que o plano de Deus era que a revelação se concentrasse em seus apóstolos e encerrasse neles. Mais ainda, tem pessoas, mas Jesus não poderia aparecer para outras pessoas como apareceu a Paulo? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a mais de 500 pessoas, ele apareceu aos seus irmãos, e em último lugar. E aí ele coloca uma palavra no grego que significa assim, o último de uma lista. Ele encerrou, eu sou o último, apareceu a mim. Então, quando você olha o Novo Testamento, você percebe que claramente o plano de Deus era finalizar sua revelação em Jesus Cristo, Hebreus capítulo 1, e o que Jesus revelou para nós foi passado pelos apóstolos. E o Senhor dava testemunho de que eles eram seus apóstolos pelos sinais e prodígios que produziam. Né? Sim, aí significa que não existe mais apóstolo. E qualquer um que se afirma apóstolo está rogando para si uma autoridade que não lhe pertence. Não existem mais apóstolos. Então é um falso apóstolo. Aí eu sou apóstolo. Não é apóstolo. Mas lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz os dons espirituais, deu uns para apóstolos. Sim, mas olha a ordem. Ele está falando de como ele deu na igreja. Primeiramente, uns para apóstolos, outros para profetas. Então ele está falando dos primeiros dons que Deus deu à igreja. O primeiro dom que ele deu são os apóstolos. Eles não existem mais. Lembrando, para ser apóstolo, tem que ter visto Jesus ressurreto, tem que ter recebido o evangelho diretamente dele, porque tem que ser testemunha da ressurreição, não pode ter aprendido o evangelho de ninguém, tem que ter recebido diretamente dele, comissionado pessoalmente. Jesus aparece para ele e diz, você vai e prega. E ainda por cima tem que ter os sinais apostólicos, a palavra autoritativa, os sinais e prodígios. Pastor, mas tem sinais e prodígios hoje. Tem pessoas fazendo sinais aí, por aí. Ok. Mas os sinais são sinais genuínos? Porque o Senhor Jesus disse que falsos profetas viriam e fariam falsos sinais, lá em Mateus 24. Paulo diz em Tessalonicenses, no capítulo 2 da segunda carta, que também existiriam sinais e prodígios produzidos pelo anticristo. Então, sinal e prodígio nos últimos tempos não é sinal. Quais são os sinais? Os sinais que apontam para o evangelho. Os sinais, ou seja, milagres verdadeiros, operados pelo poder de Deus, que apontam para Jesus Cristo, mas que são feitos por pessoas que viram Jesus ressurreto e que receberam o evangelho diretamente. É um conjunto, não é só uma parte, não. Então, na minha opinião, na verdade, o que eu entendo pela Escritura, cessaram. Deus não se revela mais como se revelou no Antigo Testamento e não se revela mais como se revelou no Novo. Encerrou. Agora só há um jeito de você conhecer o que Deus quer para você, abrindo a Bíblia. Sem a Bíblia você não conhece. E não temos que esperar nova revelação. Acabou, encerrou. Tá? Chamam isso de cessacionismo, tá? Também encerraram as profecias. O ministério profético estava ligado ao ministério dos apóstolos, então cerrou-se a profecia. Né? Além disso, tem que lembrar, no Novo Testamento existiam uns profetas e eles tinham que ser julgados no que diziam. Né? Quando a gente chegar nos dons espirituais, a gente vai mostrar para vocês como a profecia do Novo é diferente da profecia do Velho e que esses dons especiais também cessaram. Porque lá diz assim, fundamento dos apóstolos e profetas. Então, eles eram do ministério de fundamento. Então, não dá mais. Não existe mais hoje. Então, o que a gente aprendeu aqui? Vamos lá, só mais um ponto. Nós vamos ver, então, daqui a 15 dias. Nós vamos olhar, então, para a Bíblia como revelação de Deus e vamos olhar essas 5 verdades sobre a Bíblia. Primeiro, que ela vem de Deus. Nós vamos olhar a doutrina da inspiração. O que significa inspirar? Deus inspirou a palavra de Deus. Como? Os homens têm parte nisso ou não têm parte? Deus só ditou as coisas? Ou ele usou a mente das pessoas? Como se faz e como é o processo de revelação? Vocês veem isso na apostila de maneira mais simples, mas a gente vai trabalhar esse assunto aqui com calma. Outra coisa, a Bíblia não tem erros. Algumas pessoas dizem, não, mas a Bíblia já ouviu alguém dizer para você isso? A Bíblia está cheia de erros, já ouviu isso? Alguém já disse isso para você, que já me disseram isso. A gente diz, não, a Bíblia não tem erros.
O problema está entre a Bíblia e a cadeira. Ela é inerrante em tudo que ela afirma. Então vamos ver essas inerrâncias aí. A Bíblia ela é clara. Tudo o que você precisa saber para ser salvo e conhecer a Deus está claramente ensinado na Bíblia. A clareza da Bíblia também não significa que tudo na Bíblia é absolutamente claro. Tem coisas mais difíceis. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, falando da carta aos Romanos, que Paulo escreveu muitas coisas, algumas que são difíceis de interpretar. Então, se Pedro achava difícil interpretar Paulo, eu fico tão tranquilo quando vou estudar Romanos. E se o grande apóstolo Pedro não entendeu, então... A Bíblia é suficiente. Outro ponto interessante. Hoje em dia, na igreja evangélica, é a Bíblia e mais alguma coisa. Né? Por que a gente só tem que ter pregação na igreja? Por que a gente não pode usar outras coisas para atrair as pessoas? Né? Por que tem que ser só... Por que a gente ensina as crianças? Por que a gente não pode trocar isso por outras coisas? Bem, se a gente crê na suficiência da Bíblia para salvar pessoas, santificá-las, preservá-las, fazê-las amadurecer, a gente não faria essas perguntas. É a Bíblia e acabou. Ela é suficiente para revelar Deus e para nos conduzir ao conhecimento de Deus e à salvação. Aos originais. Aos originais. São traduções e diferenças pequenas, muito pequenas em termos de manuscritos, que não afetam o conteúdo da Escritura. Mas ela não contém erros. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre salvação, não contém erros. Quando ela fala sobre a natureza do homem, não contém erros. Quando ela fala sobre a criação, ela não contém erros. Ela não erra. Ou seja, ela também não tem o seguinte: o Antigo Testamento diz uma coisa e o Novo contradiz o Antigo. Ou como Paulo diz que a salvação é pelas obras, Tiago, pelas fé sem as obras, Tiago diz é pela fé com as obras. Então tem erro aí? Não. A gente tem que aprender a interpretar e saber que os dois estão falando a mesma coisa. Então, é nesse sentido também, né? Não tem erros aí. Outra coisa é que ela é autoritativa. Ora, se ela vem de Deus, é clara, não tem erros, e é suficiente, ela tem autoridade sobre a nossa vida e sobre a igreja. E aí a gente vai ver no próximo encontro a importância do ensino bíblico na igreja e da pregação. Por que a gente crê na pregação expositiva e intensifica o estudo bíblico em nossa igreja aqui? Sabe por quê? Porque a gente crê nessas coisas aí. Algumas pessoas, líderes, até dizem: eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas na prática, eles revelam uma descrença nisso. Uma falta de confiança, quando acham que precisa de mais alguma coisa além da Bíblia. Por isso essas verdades são importantes e a gente precisa de uma tarde para a gente desenvolvê-las com cuidado. Para hoje, valeu a pena pensar que Deus está acima da nossa compreensão, mas Ele pode ser conhecido e se deu a conhecer na criação e através da Escritura. Alguma dúvida? A gente pode responder perguntas agora sobre essas questões até agora. Alguma dúvida? Trauma? Perfeito. Próximo sábado eu faço isso. Ótimo. Boa ideia, Paulo. Próximo sábado a gente vai trabalhar um pouquinho sobre manuscritos, sobre o cânon, pensar um pouquinho como se formou o cânon da Escritura, como, né? Os católicos dizem que a igreja é quem criou a Bíblia, né? E a gente vai mostrar que não. É um absurdo, né? Ótimo. Boa, Paulo. A gente fala sobre a origem da Escritura e mostrar como a Escritura de fato é quem cria a igreja e não o contrário. É a Bíblia quem conduz confiabilidade, os manuscritos, a gente pode ver isso. Mais alguém? Certo, Paulo vai responder.
Pois é, tem gente que... Vamos criar esse grupo. Vocês deram os números de vocês? É porque tem gente que diz assim, eu estou com tanto grupo, mas a gente vai criar para informação apenas. Eu e Marli vamos fazer isso essa semana, tá bom? É só para receber informações do curso, tá bom? Não é para diálogo, bom dia, vídeo, imagens, nada. É só para... que realmente, eu, por exemplo, estou cheio de grupo que eu já estou... Pode, manda as perguntas. Ó, meu telefone é 9144-4655, tá na apostila. Tá na apostila bem aí, né? Deve estar. Tá na contracapa, não sei. Era para estar. Tá, né? Ué, cadê? Tá não. Então 9144-4655. Manda qualquer pergunta para mim, tá? Eu vou ajudando aqui. Alguma outra pergunta? A segunda pergunta? Daqui a 15 dias. Esse sábado é o próximo aniversário da igreja. O seguinte. 4655. WhatsApp e tudo. Hã? Dia 18, isso. Dia 18. Então, dia 18 às 4 da tarde. Certo? Ok, se você fez a inscrição e ainda não pagou, procure a Marli para conversar sobre o assunto e resolver isso, tá? Se você não fez a inscrição, quer fazer, quer pagar, veja isso aí. Se há famílias fazendo e há uma dificuldade, procure Marli também, tá bom? Sim. 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 No próximo vocês já trazem o pagamento. No outro dia 18. E a gente precisa desse pagamento aqui para a gente fazer o pedido dos livros, tá? Alguns já fizeram. Então essa semana a gente quer já providenciar isso com o que já tem, tá? A cada um mês. Fecha o mês mesmo, é melhor. Quem quiser pagar agora pode, mas fecha o mês, porque a gente fez... Foi dia 20, dia 14. Foi dia 14, né? Foi dia 14, não tem um mês desde o primeiro. O próximo será um mês e meio. Não tem problema. Tá. Alguns, assim, se, por exemplo, o marido e a esposa estão fazendo, e assim, encontram dificuldade para os dois pagarem, não tem problema, paga um, recebe o material, o casal usa o mesmo material, não tem problema. Nós queremos que todo mundo participe, tá? Todo mundo participe, não podemos... Você não precisa deixar de participar por alguma questão. E se tiver alguma questão, alguns irmãos, inclusive, já se ofereceram, caso você tenha dificuldade de pagar o módulo, alguns irmãos se ofereceram para fazer o pagamento e ajudar também nisso. Então procure a gente vai poder ajustar essas coisas com cuidado. Se você sabe de alguém que quer fazer, mas tem dificuldade financeira, não quer, não consegue, também nos ajude, sabe? A gente vai ajudar. Procura a gente que a gente vai dar um jeito. O importante é que todo mundo participe, tá? Principalmente a junta diaconal, tá? Os irmãos da junta diaconal, todo mundo do conselho, a gente tem que estar aqui todo mundo presente. Líderes de departamento, líderes de ministérios, professores de escola bíblica, todos presentes. Então estimule quem não veio. Começou, não posso fazer. Pode sim, venha para o próximo módulo. Então estimule todo mundo a fazer. Ok? Vamos orar encerrando. Vamos orar, agradecendo a Deus, dentro do horário. Pai, nós queremos adorá-lo por essa tarde na Tua presença e por iniciarmos essa jornada do conhecimento de quem Tu és e que fazes por nós. Obrigado porque nessa tarde aprendemos que o Senhor está acima da nossa compreensão, mas deu-se a conhecer a nós, tanto pelas obras que o Senhor criou, quanto pela Tua palavra. Obrigado porque podemos Te conhecer de maneira pessoal e definitiva em Jesus Cristo. Na Sua pessoa, de maneira completa e plena, sabemos quem é o Senhor, sabemos que o Senhor faz isso por nós e que nos ama. Dá-nos mais e mais desejo de viver para a Tua glória e que o nosso conhecimento seja aprofundado e avancemos mais e mais, ó Deus Pai, para a glória do Senhor. Abençoa todos que estão aqui. Dê a eles perseverança para que caminhem juntos conosco durante todo o caminho até o final do curso. E usa-nos para abençoar os nossos irmãos,
aqueles que estão sob a nossa liderança, daqueles que são líderes, mas aqueles que estão ao nosso lado e precisam de ajuda, de aconselhamento, de orientação. Graças te damos, Deus bendito, e louvamos o Senhor pela tua bondade e amor, em nome de Jesus. Amém.